Bom, pessoal, vamos lá. Então, como eu falei, a técnica operatória é dividida nessas três bases, diérese, hemostase e síntese. Não que isso siga uma regra, né? Porque a gente tem aí os materiais que cortam e coagulam ao mesmo tempo e outros que cortam, coagulam e suturam, né? Então, mas a gente ainda vai passar esses conceitos para vocês, porque os conceitos, a mesa cirúrgica ainda é montada nessa sequência, tá? Se eu separo o tecido, vai ter sangramento. Se eu tenho sangramento, eu tenho que conter esse sangramento, né, através de hemostasia, das pinças de hemostasia. E aí você vai ter que fazer a reconstrução desses tecidos que você lesou. Tá? Então a mesa ainda é montada dessa forma. Então vamos ver aí o conceito bonitinho. Então vamos lá. Diérese, manobra que visa criar um acesso através de um tecido. Tá? Não fiquem associando a corte, porque não é. Tá? Porque eu posso fazer uma divulsão e eu estou separando tecido. Eu posso colocar um catéter e eu estou separando tecido. Tá? Então, é manobra que visa criar um acesso através de tecidos. Isso é o conceito de diérese, ou seja, separação de tecidos. Os tipos de separação de tecidos, eu tenho pontiforme, incisional, tá? Secção, divulsão e torção. Então, você pode, a pontiforme, né, é com, por exemplo, um catéter, uma agulha. A incisional é com a lâmina de bisturi, tá? Faz uma incisão. A divulsão é você dissecar um tecido, separando um tecido, tá? E a torção é você pinçar um tecido e torcendo até ele ser retirado. Então tem esses tipos, né, de diérese. Agora, os métodos para fazer diérese, eles podem ser diérese mecânica ou diérese elétrica, tá? Diérese mecânica, digital ou instrumental. A diérese elétrica são os bisturis elétricos e as energias de hemostasia, tá? Bisturi elétrico, laser, tá? Bisturi ultrassônico, então tem os ligachus da vida, tem vários materiais elétricos que a gente usa, tá? Depende do que a gente vai ter em mão disponível. Normalmente a gente tem, é, eu sou o tipo de cirurgião que só trabalha com bisturi elétrico, tá? Eu não trabalho com outro tipo de material para fazer diérese, tá? Quer dizer, eu tenho outros tipos mais evoluídos, que é o ultracísio e o ligachu, mas eu não faço quase nunca diérese com um bisturi normal, tá? Por quê? Porque aqui corta e coagula ao mesmo tempo. Evita o sangramento, evita outras complicações, tá? Então, toda vez que a gente puder ligar um vaso antes, né, de cortar, antes de sangrar, de causar sangramento, a gente vai fazer isso, tá? E aí a gente começa a inverter, né? A gente começa a pensar em hemostasia antes, né, que é prévia, antes de fazer a incisão, tá? E a hemostasia, ela também tem a sua classificação, tá? A hemostasia é o controle do sangramento, beleza? O conceito. Então eu tenho dois tipos, temporária, tá? E definitiva. Dentro da temporária, eu tenho ainda a incruenta, que é uma hemostasia prévia, tá? E eu tenho a hemostasia cruenta, quando já está no processo de sangramento, quando eu vou fazer o controle do sangramento de um vaso específico, tá? Ó, hemostasia incruenta ou prévia, a distância do foco operatório é distante, né, do foco operatório. Por exemplo, você vai passar um garrote, você vai fazer um garrote, um torniquete, tá? Vai operar uma unha, cortar um rabinho do cachorro, né? Você vai fazer um garrote e aí essa área toda está garroteada, tá? Então, ó, eu faço faixa de smart, garrote de borracha, ligadura elástica, compressão até da artéria, tá? Distal da artéria. E a cruenta, desculpa, vamos lá. A cruenta é na área da operação, tá? Na hora da cirurgia, isolamento de um vaso específico. Por exemplo, você vai operar um rim e aí você faz um torniquete na artéria renal ou coloca uma pinça de bulldog, né? Que isso são hemostasias o quê? Temporárias, tá? Quando você tirar aquilo que você fez, a hemostasia, o vaso vai permanecer pérvio, tá? E isso só é possível com as pinças especiais ou com as faixas, tá? Então, ó, a incruenta é quando a gente faz
a colocação de uma faixa de borracha, uma faixa de esmalte, um garrote, ligadura elástica ou compressão digital até mesmo de uma artéria, tá? E vai atuar num campo específico. E a ligadura cruenta é quando a gente, né, a hemostasia cruenta é quando a gente isola um determinado vaso de um órgão e trabalha naquele órgão, tá? Ficou claro? Bom, e aí a gente tem o quê? As hemostasias definitivas, que impedem o fluxo sanguíneo de modo permanente no vaso sanguíneo, tá? Por exemplo, quando a gente abre uma pele, né, começa a fazer aquele sanguinho ali no subcutâneo. Então, e você quando pinça aquela sanguinho com uma pinça hemostática, pinçou um vaso com uma pinça hemostática, você destrói ele, tá? Automaticamente aquilo ali tem que ser removido, que tem que ser ligado, tá? Pode ser uma ligadura com fio. No método tradicional, os sangramentos ocorrem no subcutâneo, você pinça com fio e liga, pinça com uma pinça hemostática, que a gente vai ver, e liga com fio, tá? Olha lá, ó. Ligar, que a gente chama, é pegar um vasinho que está sangrando e amarrar ele, tá bom? Isso é que a gente classifica como ligar. Essa ligadura, ela pode ser pinçamento e feito um nó, transfixação, que é quando tem vasos muito grandes, ou com eletrocautério, cauterização, tá? Com bisturi elétrico. Então essas são as formas de fazer uma ligadura ou uma hemostasia definitiva. Tá? Dúvida aí? Beleza, então vamos. Posso ir adiante? Tranquilo? Então, aí a gente tem o quê? A síntese, né? Se a gente conseguir já ver o conceito de hemostasia, de hélice. Agora a gente vai passar para a síntese. A síntese é a sutura, tá? É a fia. A síntese é uma passada de um fio de uma borda a outra para promover a sua aproximação, tá? Eu posso fazer esse nó manualmente, né? A execução do nó a gente vai ver, ninguém precisa ficar desesperado. Ou posso fazer a execução com um nó com um instrumento cirúrgico, com porta-agulha, tá? A gente vai ver esses tipos. O que é importante vocês já saberem desde de início? Que o nó ele é composto por 3 seminós, tá? Um nó é composto por 3 seminós. Um nó para aproximar, um nó para fixar e um nó para dar segurança, tá? Então, um nó é composto por 3 seminós, sempre. Esse nó pode ser dado manualmente ou com porta-agulha. Independente com que você dê o nó, ele é sempre feito com 3 seminós, tá? A função do nó é manter a sustentação do tecido, tá? E a aproximação das bordas. E aí a gente vai ver, tem diversos materiais para síntese, né, para sutura. Então, uma sutura, ela pode ser feita, vamos lá, a classificação das suturas. Localização, né, superficial ou profunda, tá? Superficial é o ponto de pele, tá? E as profundas são as musculaturas, as aponeuroses, os peritônios, tá? Quanto à sua anatomia, né, ou por planos, né, plano a plano, ou uma sutura em massa quando pega todos os tecidos de uma vez só, tá? Então as suturas são classificadas quanto à sua localização e quanto ao seu plano anatômico. Quanto à localização, elas são classificadas em superficial ou profunda, ok? As superficiais são os pontos de pele e as profundas em relação à musculatura, tá? Peritônio, musculatura, subcutâneo. E eu tenho ainda as suturas em plano anatômico, um plano separado ou um plano em massa, tá? Quando a gente faz uma sutura pegando todos os tecidos. Isso aqui não é muito comum fazer, tá, gente? Normalmente a gente faz musculatura ou peritônio, subcutâneo e pele, tá? A gente não pega uma estrutura toda de uma vez só. E aí eu tenho os instrumentos que são usados para sutura. São os fios, as agulhas e os porta-agulhas, tá? Existem 2 tipos básicos de porta-agulha, que a gente vai ver mais tarde na aula de sutura.
E existem vários tipos de agulha, tá? As agulhas são divididas de acordo com a sua curvatura. Existem as agulhas retas, que são raras, e existem as curvaturas 3/4, 3/8, 1/2, 5/8, tá? Cada uma tem uma indicação, tá? E isso é importante porque essa curvatura da agulha, o movimento que você faz para dar o ponto, vai ter que acompanhar essa circunferência, tá? Quanto mais curva, mais fácil ela de entrar em lugares mais apertados, tá? Então isso vocês têm que saber. Então, ó, existem dois tipos de agulha. As agulhas que são montadas, que são chamadas Certix, tá? São as agulhas envelopadas, e as agulhas que são que a gente monta o fio nela, tá? Igual a agulha de costura, tá? Normalmente essas agulhas que a gente monta o fio são mais usadas em grandes animais, tá? Porque a gente às vezes tem uma variação aí de fios que a gente precisa às vezes escolher com maior habilidade aí de acordo com cada lesão, tá? Então, esses fios vêm desmontados. E aí a gente monta na hora com o tipo de fio que vai ser mais interessante para ser usado naquela situação, tá? E as agulhas montadas são chamadas Certix, tá? Ela já vem pronta desse jeito, não precisa montar. É importante a gente saber, né, ainda falando sobre fios e suturas, eu só vou dar uma pinceladinha e depois a gente vai ter uma aula específica de fios e suturas, que é a parte mais importante da cirurgia, tá? Que os fios eles são classificados, né, de acordo com o seu material, né, e a confecção de material que esses fios são utilizados, absorvíveis, não absorvíveis, né? O fio ele tem que ser feito com algumas características importantes. Um fio é importante ele ter uma segurança no nó, uma resistência têncil, que é a resistência que ele se mantém no nó, fácil manuseio, redução de reação tecidual e não deve causar infecção, tá? A gente tem aí logo de cara, eles são classificados como absorvíveis e inabsorvíveis, tá? Então os fios são divididos em duas classes, absorvíveis e inabsorvíveis, tá? Os absorvíveis a gente tem aí os orgânicos e os sintéticos, e os absorvíveis tem orgânicos, sintéticos e os mistos e os minerais, fios de aço. Então, os absorvíveis, os orgânicos, eu tenho catigu simples, catigu cromado, né, é de origem animal, a gente vai ver isso. Sintético, eu tenho os fios monofilamentares e os multifilamentares. Isso é de extrema importância, tá? Essa é uma das características mais importantes do fio, saber se ele é mono ou multifilamentar. A gente vai ver isso com calma. E inabsorvíveis eu tenho os orgânicos, são os fios de seda, algodão preto e algodão branco. Tem um tipo de algodão que é azul, mas nunca use esse algodão, que causa muita reação, tá? E eu tenho aí os sintéticos, que são os nylon, monofilamentar e multifilamentar. Eu só conheço nylon monofilamentar, tá, gente? Eu nunca vi um nylon multifilamentar. E os mistos, né? Polipropileno, que são os fios também sintéticos, com um composto também de algodão, e os fios de mineral, que são os aços, tem fios agora também aí, tem clipes, né, de titânio, que é para fazer as ligaduras vasculares. Bom, ainda tem algumas propriedades importantes do fio que a gente vai ver: propriedades físicas, propriedades de manuseio e reação tecidual, tá? Então, ó, os fios absorvíveis. O catigu de reação tecidual, tá? Poligalactina tem menos reação, o ácido poliglicólico ele vai diminuindo, ó, polidioxanona e poliglicanado. Daqui ao mais reagente ao menos reagente, tá? Os inabsorvíveis, dos mais que causam mais reação para os que causam menos reação. Está em ordem decrescente. Eu tenho algumas características importantes. A gente vai ver isso na aula específica de fio. Só estou introduzindo o conteúdo porque esse conteúdo é bem extenso. Então, ó, eu tenho composição, né, mono ou multifilamentar, que eu falei que é o mais importante. Capilaridade e absorção, a gente vai ver a diferença disso mais tarde. Diâmetro do fio. O diâmetro do fio ele é caracterizado pelo número de zeros. Então, eu parto do pressuposto do zero absoluto, né? Eu tenho 1 e 2. Eu tenho 2 zeros, 3 zeros, tá vendo aqui, ó, quantidade de zeros, tá? Quanto maior o número de zero, mais fino o fio é, tá? Então, o fio 6 zeros, ele é muito mais fino que um fio 2 zeros, tá?
E quando não tem zero, os fios são mais grossos. Isso não quer dizer que ó, aqui tem o fio A, B e C, tá? Tudo 3 zeros. Um fio de nylon, um fio de algodão e um fio de vicryl, por exemplo, eles não têm, mesmo sendo todos eles 3 zeros, o mesmo diâmetro, tá? Se você modifica o material, você modificará também o diâmetro, tá? Os diâmetros não são iguais, ok? Você tem força tensão, que é a capacidade do fio se manter no seu estado, o nó na sua força, tá? Força do nó, elasticidade, plasticidade e memória. A gente vai ver tudo isso com calma, tá? Bom, qual é a função de uma sutura, gente? Aproximar as bordas da ferida para facilitar a cicatrização, tá? Então a função da sutura é o quê? Aproximar as bordas para facilitar a cicatrização, tá? Então você deve escolher um fio que permita a melhor cicatrização possível, tá? Não adianta você escolher um fio que vai ter uma alta reação inflamatória, atrapalhando a cicatrização. Então é por isso que é importante a gente conhecer a classificação dos fios, tá? Eu tenho a sutura permanente, né, que é aquela que vai ficar ali a classificação da sutura é dividida por permanência, função, técnica e anatomia. Então, a permanência temporária ou definitiva. As suturas definitivas são aquelas feitas nas aponeuroses, na musculatura, no peritônio, em ligaduras de vaso, tá? Intestino. Você não vai abrir o paciente para tirar aquela sutura, né? E, de preferência, você deve usar suturas que sejam o quê? Absorvíveis, para não terem reação inflamatória eterna naquela região, tá? Com algumas exceções que a gente vai ver. E as temporárias são aquelas que a gente tira, né, o ponto. Ela tem como objetivo a coaptação, né, a função da sutura, coaptação, sustentação e hemostasia, tá? A técnica, a gente pode ter pontos separados, a gente pode ter suturas contínuas, tá? Então eles são separados em duas técnicas, os pontos separados e os pontos contínuos, tá? A gente vai ver isso também. E em relação ao plano, né, que é a parte da anatomia que a gente viu lá atrás. Plano é um plano total ou plano em massa, tá? Quando a gente sutura em massa, plano a plano, desculpa, né, plano a plano ou em massa. Plano a plano é quando você sutura diversas estruturas separadamente. E em massa é quando você sutura tudo junto. Normalmente essa sutura em massa é feita por exemplo, em vísceras, ocas, intestino, bexiga. Por quê? Você tem ali mucosa, serosa e submucosa e muscular, né? Então, às vezes aí sim você pode fazer uma sutura em massa, uma sutura total, tá? Na pele nunca, né, gente? Uma sutura que pegue peritônio, subcutâneo e pele, a gente nunca faz isso, tá? Então eu tenho aí, ó, o objetivo da sutura é promover a segurança, restabelecer a função do órgão, né, e a forma dos tecidos, favorecendo a cicatrização. Tudo que a gente abriu, tá? A gente vai ter que reconstruir plano a plano. O ideal é que se faça a reconstrução de plano a plano, tá? Existe uma forma adequada de segurar o posicionamento da agulha. Quando a agulha é reta, a gente normalmente segura no meio, tá? Quando a agulha é curva, no finalzinho, no terço final da agulha, tá? O ponto, ele não pode ser muito apertado, tá? Ele tem que ficar de acordo com as bordas bem aproximadas. Portanto, não pode ficar muito apertado, senão isquemia essa região. O que é isquemiar? Diminui o fluxo sanguíneo e aí acaba necrosando, tá? Você tem que fechar borda por borda. Se você abrir a musculatura, o peritônio vai fechar o peritônio, fechar o subcutâneo e depois você vai fechar aí a pele, tá? Tanto faz se você fechar em estrutura contínua ou ponto separado, tá? O importante é que essas bordas fiquem o mais aproximadas possível, tá?
A confecção do nó inicial, quanto menos fio, menos material, menor a reação. Então, eu prefiro dar ponto contínuo, tá? Porque cada ponto contínuo é menos um nó, menos quantidade de material que a gente vai passar aqui. E aí depois você corta, né? E esse fio tem que ser o quê? Absorvível, tá? Quando a gente vai fechar um peritônio ou um subcutâneo, preferencialmente usar fios absorvíveis, desculpa, para não ficar causando reação inflamatória naquela região o resto da vida, tá? A gente vê aí o pessoal castrar e passar a mão na barriga, sentir o fiozinho, e o pessoal castra com nylon, mas tem algumas justificativas, mas não é o ideal, tá? Bom, alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema da aula? Tranquilo? Professor, no caso da castração, qual que é o fio que então deve ser usado? Então, todas as suturas devem dar preferência a fios absorvíveis, tá? Por que o pessoal usa o nylon? Porque a gente vai ver que o nylon ele é monofilamentar. Sendo um fio monofilamentar, ele tem poucos filamentos, né? Ele só tem um filamento, então ele propicia menos infecção. Como o pessoal de projeto de castração não usa materiais descartáveis, não usa o processo de esterilização adequado, não faz o processo de asepsia e dissepsia como deve ser feito, não usa pano de campo, então é um fio que, teoricamente, está protegendo todos esses erros de técnica. Então o pessoal usa o nylon. Mas se você contaminar o nylon vai estar contaminado e vai causar reação do mesmo jeito. Tá? Qual é o fio que usa? Normalmente a gente usa Vicril, tá? Que é um fio absorvível e que é um fio que mantém a tensão suficiente até a cicatrização ocorrer. O importante do fio é que ele mantenha os órgãos aproximados até que ocorra a cicatrização. E a cicatrização do peritônio é um pouquinho demorada, né? E o Vicril consegue manter uma boa cicatrização do peritônio, tá? Mas no caso, esse absorvível, depois eu não consigo sentir ele no. Ele Se eu some, passar a mão, ele ele some. some, tem que sumir. O Vicril leva pode levar até 70 dias para ser absorvido, quer dizer, para sumir todo, tá? Ele vai degradando, a gente vai ver o processo de absorção dos fios na aula de fios de suturas. Mas o tecido, os fios que demoram mais de um ano para serem absorvidos são classificados como inabsorvíveis, tá? Porque eles podem ou não ser absorvidos, eles podem ser encapsulados também. Então, assim, a gente vê muito granuloma de cirurgia de castração, porque o pessoal usa fio inabsorvível e contamina, né? Porque não usa as técnicas adequadamente. E aí você tem que abrir e refazer a sutura, né? Refazer, tirar aquele granuloma, tirar aquela contaminação. Porque se você contaminar um fio inabsorvível, o antibiótico não chega no fio. E a única solução é você tirar aquele fio que está contaminado. Entendeu? Então não se deve usar esses fios para suprir uma coisa que você está fazendo de forma equivocada, que é a asepsia e dissepsia de forma errada. Então você tem que usar um fio de preferência absorvível, porque ele vai absorver. Aí por que o pessoal não usa? Porque ele absorve secreção, porque ele é multifilamentar, o Vicril, né? E aí, às vezes, até o algodão, mas o algodão também vai dar problema, e é inabsorvível. E aí o pessoal usa esses fios, eles contaminam e aí vai ficar um abscesso naquela região. Então, o pessoal prefere às vezes usar o nylon porque o nylon contamina menos, porque o Vicril é multifilamentar e o nylon é mono. Esses conceitos a gente vai ver com calma. Professor, Oi. eu vi uma técnica, eu ainda não entendo bem, mas acho que é intradérmico, né? Isso. Ficou muito bem feito, até para depois tratar fica melhor. É o melhor padrão de sutura, cara. Assim, qual é o objetivo da sutura? Promover a cicatrização. Qual é a melhor sutura que promove uma cicatrização perfeita? É o intradérmico, de pele, né? Falando de pele. Sem contar que é um diferencial no seu trabalho, né? Pô, quando o proprietário chega lá, vai fazer o curativo e não envia o ponto, ele fica impressionado, porque ele não tem a menor ideia do que você fez dentro da barriga do animal. Ele pergunta quantos pontos tomou, né?
e ele vê, e eu já tive problema com isso, porque tem pessoas que a gente dá alguns tipos de ponto, por exemplo, o ponto em U é um ponto que fica embeiçadão, fica muito feio. Mas tem situações que a gente precisa dar o ponto em U. Quando você tira o ponto, a sutura fica perfeitinha, a cicatriz fica perfeitinha. Mas até você tirar o ponto, fica um beiço enorme, né? E eu já fui criticado por proprietários, nossa, que ponto horroroso, que ponto feio, né? Mas numa sutura, por exemplo, contaminada, que a gente chama de uma ferida aberta, o animal brigou com o outro, né? Ou se cortou, está no pasto, se cortou, e você quer diminuir ali a formação de seroma do subcutâneo. Você deve fechar o subcutâneo. Quando tem uma ferida contaminada, você não pode usar um fio no subcutâneo, porque senão vai contaminar o fio. Então, você às vezes dá um ponto de 4 apoios, que é o U, Donat e o X, para poder pegar todo esse subcutâneo com um ponto que depois você vai tirar. Então, foi essa a situação que eu passei. Se o cachorro chegou com a briga, né? E aí você não pode fazer o subcutâneo, porque senão contamina o fio, que é uma sutura contaminada. Aí eu tenho com aquele beiço, fica um beiço assim mesmo. E a sutura fica assim mesmo. E aí a proprietária, nossa, que sutura horrorosa, né? Começou a reclamar, porque a gente passa o curativo e ela só mexe 3, 4 dias depois na ferida, né? E aí quando ela foi lá na clínica reclamar com a veterinária, com a clínica que era veterinária dela, aí ela explicou, não, esse é um tipo de ponto assim, assim assado, não sei o quê. Eu tive que ir lá conversar com ela, né? Eu falei, aí a gente fica, depende da nossa paciência, né? Eu falei, olha, daqui a 30 dias, se não tiver, depois que eu tirar dos pontos, não tiver alguma coisa feia, você vem reclamar comigo. Até lá, a senhora não pode reclamar com nada, porque o meu trabalho não acabou. A gente perde um pouquinho de paciência também, porque, porra, tem gente que quer um resultado imediato, né? E Só tem veterinário que nem faz, né, ponto quando tem briga assim, né, de cachorro. Já vi veterinário que fala que não... Mas assim, depende, né? Não se deve fechar, né? Mas se tiver uma abertura muito grande, você vai ter que fechar e deixar uns espaços para poder drenar a secreção, porque vai infeccionar, entendeu? Então, realmente tá certo a sua colocação. Tem veterinário que não fecha a mordida de cachorro porque a mordida vira um abscesso. Então, você tem que deixar um dreno ou um espaço muito grande entre um ponto e outro, tá? Para poder drenar mesmo a secreção. Quando a ferida é contaminada, né? Quando a ferida é contaminada, tem que deixar espaço. Quando não, quando você faz a ferida com bisturi, aí você tem que usar a técnica certinha que a gente vai ver, o espaçamento, tudo bonitinho. Tá? A sutura, Tiago, intradérmica, assim, na minha clínica, na clínica privada, quando não é uma emergência, quando não é uma cirurgia que tem... O ideal é que você dê sempre pontos separados, tá? Por quê? Porque se arrebentar o ponto, arrebenta tudo. Mas, às vezes, sutura contínua a gente normalmente não faz, com exceção da intradérmica, né? Para ficar bonitinho. E eu sempre faço intradérmica, né? Por quê? Porque, minha clínica é no Leblon. Está no Leblon, numa área diferenciada, que as pessoas não têm problema de pagar bem o teu trabalho. Então, você tem que exercer ele da melhor maneira possível. E para o animal, tem todas as vantagens do mundo, porque o animal não consegue meter a boca e arrancar o ponto. Porque ele não tem acesso ao fio, entendeu? O fio fica dentro da ferida. Eu vou ensinar para vocês como é que faz isso, tá? Então, do ponto de vista de cicatrização, é a melhor sutura que existe para fazer. E mais seguro, vende o seu trabalho muito melhor, tá? E você é reconhecido pelo que o proprietário vê, não que aquilo que você fez lá dentro. Às vezes você fez uma cirurgia mirabolante e o cara não tem nem noção do que você fez, porque ele não viu. Ele só vai ver o ponto de pele. Então, não, é verdade mesmo, professor. Eu comentei isso porque justamente eu vi essa reação do proprietário depois da cirurgia, né? De ver parece que o trabalho fica bem melhor, né, na hora de mostrar. E dá para ver essa reação do proprietário, isso é notório. Por isso que eu fiz esse comentário com o senhor. Inclusive, eu também fiquei surpreso, porque eu nunca tinha visto na prática, né? Como ficava bonito ali, como ficava uma coisa mais tranquila de visualizar depois. É porque dá muito trabalho, cara. Às vezes eu faço uma castração que leva 10, 15 minutos, macho a gente castra em 5 minutos. Eu perco mais tempo fazendo a sutura do que o procedimento, entendeu? Vale a pena. São duas coisas que valem a pena, comercialmente e para o animal. É uma sutura bem feita, intradérmica, e entregar o animal andando depois da cirurgia.
Pô, isso Sim. faz toda a diferença no comercial do seu serviço, entendeu? Você entregar um animal bonitinho como ele entrou, porra, e o proprietário, quantos pontos deu? Não, não tem ponto, é uma estrutura de plástico. Já fica ainda mais mulher, a mulher ainda fica mais feliz ainda, né? Porque, pô, cicatrização para a mulher é muito pior que para o homem, é batalha, né? A gente é memória. Mulher com cicatriz, ninguém gosta de cicatriz, né? Claro. Verdade. Então, aí eu Tem canso uma, de. Oi? tem uma tal de um adesivo, não sei se é termo errado, mas tem um adesivo, né, que Tem. hoje em dia usa na cesárea, Tem um para adesivo justamente... bacana beça. Você coloca dos dois lados, puxa e fecha. Muito legal. Mas na veterinária não dá para fazer, porque o pelo cresce muito rápido. E aí o adesivo solta antes, entendeu? Mas na medicina estão evoluindo bastante. Nem fio usa. Você faz o subcutâneo, prende e o adesivo segura. Muito legal. É uma Mas pena que nos projetos de castrações tenha que ser feito tudo tão rápido, né? Porque essa intradérmica seria o ideal, já que depois, na maioria das vezes, o animal precisa ir para a rua, né? Se pudesse fazer dessa, e assim, né? tem situações que é extremamente. Seria o ideal, né, para esses animais que vão para a rua. Né? E uma vez, assim que eu cheguei na faculdade, a gente foi para o zoológico operar o tigre lá de Volta Redonda. E como é que você vai anestesiar o tigre para tirar ponto depois? Né? E o tigre vai meter a boca na ferida, vai arrancar tudo. Né? Então, obrigatoriamente, você tinha que fazer uma sutura intradérmica, né? E você já, não sei se vocês têm essa noção, né? Que alguém já deu vacina em gato, ou já fez furou gato, tira sangue de gato. A pele do gato é um corim duro, né? Vocês imaginam, eu nunca tinha suturado um tigre, gente. Eu só ficava imaginando, gente, se a pele do gato é dura, imagina do tigre, né? Eu ficava, cara, como é que eu vou fazer uma sutura intradérmica no tigre? Mas deu para fazer bacana, deu para fazer direitinho. E não deu problema. A gente tirou a unha do tigre, que virou um tumorzinho, né? E, porra, não teve que tirar depois. O bicho nem mexeu na unha. Foi muito legal. Então, tem situações que, assim, além do ponto de vista estético, comercial, para a saúde do animal, principalmente felinos, que é mais chato de a gente mexer, pô, em animais de rua, como você está falando, pô, seria o ideal, né? Mas todo mundo que trabalha com projeto de castração tem que fazer volume, tem que castrar muitos bichos, e aí acaba realmente não tendo a oportunidade de fazer isso, mas seria o ideal, né? Porque demora, né? Vocês vão ver que dá trabalho, dá um trabalhinho, mas o resultado prático é excelente, é muito bom. O projeto castração, alguns usam até, que eu acho que deve complicar bastante, né? Lacre, né? Ao invés de linha na hora de... Então, eu já fui um adepto e ainda uso, né? O lacre, ele não é problema se você esterilizar ele direito. Né? Hoje não pode usar o lacre, tá? Só o lacre médico, o lacre específico para isso. Você não pode comprar mais na casa de material de construção. Nunca pude, né? Mas eu ainda tenho alguns lacres, ainda uso, porque na emergência é só esterilizar direito e não contaminar. Qual é o problema do lacre ou qualquer material? O lacre ele é feito de polipropileno, que é o fio mais inerte que existe, que é um fio para sutura vascular, para você ter noção. Então, ele é feito de um material excelente. Mas qual é o problema? Que o pessoal não faz a antisepsia de forma adequada, não usa pano de campo direito. Se quer usa luva de procedimento, né? Aí tu vai botar um lacre, que é um material excelente, né? E aí vai estar contaminado. O que vai gerar? Abscesso. Então, assim, pode usar. Né? Eu até uso, vocês vão ver, provavelmente na sua cachorra a gente deve usar o lacre para fazer a lobectomia pulmonar. Mas é um lacre esterilizado. Né? É um lacre que foi esterilizado e vai usar todas as técnicas de asepsia e antisepsia. Porque realmente você chega ali e faz zap, 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 em 2 minutos e acabou a cirurgia. Né? Em emergência de fígado, de baço, eu uso até hoje. Quando eu pego um baço rompido, você pega a artéria esplênica, vum, acabou a cirurgia, acabou o sangramento. Então é muito rápido, mas você tem que ter a consciência de que tem que esterilizar o material de forma adequada, entendeu? A gente, quando fala assim, não pode, não isso, fazer aquilo, a gente tem que ter o bom senso, né, gente? A gente tem que ter, saber como fazer para poder usar o material de forma adequada. Porque eu já vi gente fazendo um monte de coisa, mas a gente pode fazer essas coisas de formas adequadas. Mais alguma colocação?
Por que a gente não deve usar o fio de nylon na barriguinha aí para castração, para fechar peritônio? Porque o cachorro, quando vai ficando velho, principalmente o cachorro mais gordinho, o cachorro, quando vai ficando velho, a pele vai ficando mais fina, né? E aí, quando chega numa idade, aqueles nós que ficam ali na barriga do cachorro começam a dar problema. Aí tu vai ter que operar um cachorro velho, né? Que está fazendo reação à sutura depois de anos de ter ficado com aquele material ali, e aí você acaba tendo que submeter esse animal à anestesia. Então não se deve usar o nylon por esse motivo também. Porque quando ele vai ficando velho, a pele vai ficando mais fina e acaba machucando a pele e acaba gerando lesão. E aí você acaba tendo que tirar o nylon. Tá? Bom, a gente vai ter uma aula só de fios e suturas. Então a gente vai discutir bastante, vocês vão ver todos os tipos de fio que são usados na medicina e na veterinária. Tem fios até que a gente ainda não usa ainda por conta de custo, tá? Mas, como eu falei, alguns grandes hospitais, algumas clínicas que conseguem colocar isso no seu custo, já usam esses fios que são os mais preparados para todos os tipos de situação possível, né? Tem fios que têm antibiótico. Então, tem fios aí que podem ser feitos... A escolha de um ponto, a escolha de um tipo de sutura depende do tipo de fio que a gente vai usar. E a segurança do procedimento vai depender também desse tipo de material que a gente vai usar. Então, a gente vai ver isso com calma. Vamos discutir aí uma aula só, vai ser um dia só de aula de sutura e de materiais para vocês verem aí todos os tipos de estarem preparados. Tá? Pessoal, o resto do tempo eu vou deixar que eu coloco para vocês deixar o relatório. Vocês podem me entregar até no final do dia hoje, tá? Meia-noite. E eu vou disponibilizar já assim que a aula baixar no grupo lá de vocês, tá? E também coloco no AVA também a aula, os slides da aula para vocês consultarem. Beleza? Tá, beleza, professor. Tá ok, professor. Beleza, obrigada, professor. Nada, tudo de bom, tá? Tá Fiquem bom, bem. professor, obrigada.